Boa noite, meus irmãos. Eu queria que vocês, por gentileza, abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 11, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Ele dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos dar graças a Ti. Queremos dizer que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas, Pai. Pai amado, agora prepara os nossos corações, Senhor. Prepara também as nossas mentes para recebermos a Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer morada nos nossos corações e nós possamos viver de acordo com ela, Senhor. Que nossas vidas sejam um retrato da Tua vontade, Senhor, percebida na Tua palavra. Abençoa-nos agora, Senhor. Que a Tua palavra possa nos desafiar, nos confrontar, possa mudar, Senhor, e nos transformar as nossas vidas, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, Jesus vai nos ensinar sobre a importância de conhecer aquele para quem nós estamos orando. A nossa fé em receber aquilo que nós pedimos e até o ato de nós nos aproximarmos daquele a quem nós pedimos, ele depende do quanto nós o conhecemos, depende de quanto nós temos intimidade com ele. É como um filho que pede um brinquedo a um pai, ou um empregado que pede um aumento ao seu patrão, ou uma esposa que pede um beijo ao marido. A confiança de que vai receber o que está pedindo está diretamente ligada com a intimidade que há entre os dois, com o conhecimento que há entre os dois. Está diretamente ligado com aquilo que a pessoa que está pedindo sabe do caráter daquele de quem está pedindo. Nós temos confiança de pedir aqueles a quem nós conhecemos. E por essa razão, uma das questões mais fundamentais para a igreja não é que o homem conheça a ele mesmo, ou não é que o homem conheça a humanidade em geral, ou os homens, mas que o homem conheça o próprio Deus. Essa é uma questão fundamental para a igreja, conhecermos o próprio Deus. O fato mais poderoso a respeito de um cristão não é o que ele pode fazer ou dizer em determinado momento, não é como ele lidar com as coisas que acontecem na vida dele, mas como ele, no mais profundo do seu coração, ele percebe Deus, como ele entende Deus, qual a visão desse homem a respeito de Deus. A.W. Tozer, que era um pastor e escritor do século passado, ele escreveu um livro a respeito dos atributos de Deus, que se chamava Atributos de Deus. E ele começa o livro dizendo assim: o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ele estava querendo dizer que aquilo que é mais importante sobre a gente, que nós podemos conhecer as pessoas
quando nós perguntamos a ela sobre Deus, quando nós vemos o que ela sabe a respeito de Deus. Então, a concepção certa a respeito de Deus é importante não só para teólogos, é importante não só para teologia sistemática, mas é importante para toda a vida cristã na prática. É importante para como nós lidamos com as coisas, como nós passamos pelas coisas, pelas dificuldades, pelos problemas. É importante para a nossa vida na prática. Até para a nossa adoração é importante, porque uma adoração que ela não está bem alicerçada, fundamentada no conhecimento certo do caráter de Deus, é como um prédio sem fundamentos, né? Mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar em colapso e vai desmoronar. Então, nós precisamos conhecer a Deus até para nós adorarmos a Ele. Até para nós dizermos o que nós dissemos aqui nessas músicas que nós cantamos aqui. Nós precisamos conhecer a Deus. E muito provavelmente, desvios éticos, desvios de moral, de caráter, atitudes, pensamentos e desejos errados na vida de um cristão, eles podem ser rastreados, eles podem ser seguidos até um conhecimento medíocre a respeito de Deus. As pessoas, elas muitas vezes agem de maneira errada, fazem as coisas de maneira errada porque elas não conhecem a Deus, porque o conhecimento de Deus que elas têm é pequeno, é medíocre. E aí o contrário também é verdade. Não há nada que torne mais claro a maturidade espiritual de alguém do que a visão que ela tem sobre Deus, do que aquilo que ela sabe sobre Deus, do que o conhecimento que ela tem a respeito de Deus. Isso é o que os apóstolos diziam, é o que a Bíblia diz. Por exemplo, quando João fala com os irmãos na igreja, quando ele manda a sua carta para a igreja, sua primeira carta para a igreja, ele fala com os filhos e com os pais. Com os filhos eles falam, com os jovens eles vão falar como aqueles que são fortes, que têm força. Com os pais, que se espera que sejam mais maduros, ele vai falar assim: pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E esse era o objetivo da vida de Paulo também. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo. Então, para nós sermos espiritualmente maduros, nós precisamos entender a Deus, precisamos conhecer esse Deus a quem nós servimos. Nós precisamos compreender os seus atributos, quem Ele é. Nós precisamos entender que Ele é um Deus eterno, onipotente, santo e imutável, onisciente, onipresente, majestoso e transcendente. Temos que entender que Ele está acima, além e fora de todas as contingências do universo que Ele mesmo criou. Nós temos que entender que Ele é soberano. Isso é uma coisa importante para nós entendermos, especialmente quando nós falamos sobre oração, sobre nos colocarmos diante de Deus pedindo a sua bênção nas nossas vidas. Ele é soberano e Ele vai levar a efeito, Ele vai levar até o fim o plano perfeito que Ele ordenou desde o início da sua criação. Jó, ele compreendeu isso, né? Depois de muito lutar com as dificuldades, com os problemas, com as tragédias que aconteciam na sua vida, depois de ser humilhado pela revelação de Deus a ele, Jó percebeu quem era esse Deus a quem ele servia, percebeu a soberania de Deus, o poder de Deus. E aí lá no capítulo 42 ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó entendeu que Deus ele podia todas as coisas, que Ele poderia fazer todas as coisas. E ele, mais à frente, no versículo 5, um pouco à frente desse que nós lemos, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, conhecer melhor a Deus fez Jó entender que Deus poderia fazer todas as coisas, que Deus tem o direito de fazer todas as coisas. O Salmo 33:11 também fala sobre isso. Ele diz assim: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. E é o que Salomão, quando ele vai comparar os planos de Deus com os planos dos homens, lá em Provérbios 19 ele diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então os planos de Deus estão infinitamente acima dos planos dos homens. E aí, falando sobre isso, eu queria ler mais um texto junto com vocês, que está lá em Isaías 46, versículo 9 e 10.
E aqui o próprio Deus vai fazer uma declaração a respeito dele. E ele diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. É esse Deus, irmãos, que nós temos exposto por toda a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. Esse é o Deus que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Lá em Atos 1:7, o próprio Jesus vai falar para os discípulos que Deus ele tinha controle absoluto e soberano sobre todos os acontecimentos da história. A igreja primitiva, ela sabia disso também, e ela entendia que a própria morte de Cristo na cruz tinha sido determinada por Deus. Ele diz, Pedro vai dizer que mesmo que os gentios e os judeus tivessem se juntado, mesmo que Herodes e Pilatos estivessem juntos ali, mas eles tinham sido juntados, reunidos ali, para fazer aquilo que Deus já havia determinado desde a eternidade. E Paulo, em Efésios 1:11, vai dizer que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos colocarmos diante dEle, pedindo a sua bênção sobre as nossas vidas, nós temos que entender que é desse Deus que nós estamos nos aproximando, que é esse Deus que a Bíblia nos apresenta, que nós estamos tratando não com qualquer Deus, mas nós estamos tratando com o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. É esse o Deus com quem nós estamos lidando. Então, conhecer a Deus vai influenciar de forma direta a maneira como nós oramos a Ele. Conhecer os atributos de Deus, conhecer a palavra de Deus e aquilo que Ele fala sobre Ele mesmo na sua palavra, vai influenciar a maneira como nós oramos, como nós nos achegamos a Ele, como nós confiamos as nossas necessidades a Ele, como nós confiamos a nossa família. Vai afetar a maneira como nós nos preocupamos com as coisas dessa vida. Vai afetar também o quanto nós corremos e ficamos inquietos com os cuidados desse mundo. Então, conhecer a Deus afeta a nossa vida na prática, afeta o nosso relacionamento com Ele. Conhecer o caráter de Deus, do Deus a quem nós servimos, vai nos dar tranquilidade e segurança para entregar as nossas vidas aos cuidados dEle, porque nós sabemos que servimos a um Deus bom, a um Deus poderoso, a um Deus de amor, a um Deus que ouve os seus filhos. E aí nós vamos poder nos preocupar com aquilo que realmente tem valor, com aquilo que Ele nos ensina a nos preocupar, com aquilo que Ele nos encoraja a buscar de verdade, aquilo que realmente tem valor. Nós vamos nos preocupar com as coisas que são eternas, e não vamos gastar todo o nosso tempo, perder todo o nosso tempo, não vamos ser consumidos por coisas que são passageiras, coisas que são efêmeras, coisas que se esvaem, que a traça come, que o ferrugem corrói, que os ladrões roubam e furtam. Nós vamos poder nos preocupar com aquilo que realmente tem valor, com aquilo que realmente dura. E aí esse texto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre esse conhecimento, falar da nossa necessidade de conhecer a esse Deus a quem nós oramos. E se nós conhecemos a Deus, esse conhecimento e essa intimidade vai gerar confiança e segurança para nós nos aproximarmos dEle. Nós vamos estar seguros para pedir a Ele. Nós vamos estar seguros para apresentar a Ele as nossas necessidades, porque nós sabemos o Deus a quem nós estamos servindo. E é disso que fala o texto que nós lemos. E para nós entendermos melhor, para nós compreendermos melhor a mensagem aqui, o que Jesus ele queria nos falar, o que Lucas queria que nós percebêssemos nesse texto, eu queria ver com vocês um pouco do contexto, um pouco do que está ao redor disso aqui, tudo que Lucas escreveu.
Então esse texto ele está em um contexto em que Jesus está ensinando a respeito de oração. O próprio texto que nós lemos está falando sobre oração, né? Ele está falando sobre nós chegarmos a Deus em oração. E os versículos anteriores, no capítulo 11, versículo 1 até o 4, é onde Jesus vai ensinar para os seus discípulos a famosa oração do Pai Nosso. Mas esse episódio ele também ocorre em um contexto maior, né? Algo que está acontecendo e Lucas vai relatar ele entre dois episódios diferentes, mas que vão falar uma coisa interessante. Vão falar de uma mesma coisa que está acontecendo com pessoas diferentes, né? Lucas vai relatar de pessoas que estão se aproximando de Cristo, entendendo ou às vezes não entendendo quem Ele é, ou o valor que Ele tem, ou o valor que é conhecê-lo, o valor que é estar junto dEle. E também pessoas que se chegam a Ele sem saber quem Ele é, e até de pessoas que chegam até Ele e dizem que Ele não é aquele que Ele diz que é, aquele que Ele diz que realmente é. Então, no capítulo anterior, a partir do versículo 38, nós temos aquela famosa passagem de Marta e Maria, né? Quando Jesus vai visitar Marta e Maria, então ele está lá na casa de Marta e Maria ensinando. Maria se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que Jesus está ensinando. E Marta, como diria um bom cearense, está aperreada com as coisas para fazer, né? Está ali correndo de um lado para o outro e muito preocupado, não consegue fazer todas as coisas. E ela aí chega para Jesus como que quem estivesse repreendendo Jesus e diz: Senhor, tu não se importa que a minha irmã fique aí sem fazer nada, sentada aos teus pés, e não me ajude com as coisas que eu tenho que fazer? E aí Jesus olha para ela e carinhosamente ele diz: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E ele diz: Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Então aqui nós tínhamos duas mulheres que eram irmãs, uma que tinha chegado a Jesus e entendia o valor que era estar realmente perto de Jesus, aprendendo com Jesus, junto dele, e uma que tinha se deixado consumir pelos afazeres dessa vida, pelas coisas dessa vida. E logo depois a gente vai ter um outro relato que também é famoso e a gente conhece bem. No capítulo 11, a partir do versículo 14, Jesus ele vai expulsar um demônio de um homem que era mudo. E aí, quando ele expulsa esse demônio, o homem passa a falar. E as pessoas veem aquele milagre ali, algumas dão glória a Deus, mas outros dizem assim: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Então, as pessoas estavam ali, estavam vendo o Rei da Glória, estavam vendo Deus encarnado, expulsando com autoridade os demônios, mas elas estavam dizendo que ele expulsava pelo poder de Beelzebul. Então, tinham pessoas ali reunidas que conheciam a Jesus, que poderiam reconhecer a mão de Deus com Jesus, mas existiam alguns que não conheciam, que não entendiam o valor que era estar próximo a Jesus. E aí, logo depois desse episódio, Jesus vai contar uma série de parábolas a respeito da tolice de dar mais valor às coisas passageiras desse mundo do que às coisas eternas. É tolice você trabalhar, se gastar, levar toda a sua vida para ganhar coisas que vão acabar, que você não pode manter. Elas vão acabar. E, em contrapartida, deixar aquelas coisas que você pode manter para a eternidade e não lutar por elas, não trabalhar por essas coisas. E tudo isso, incluindo o texto que nós lemos aqui, está em um conjunto de ensinos de Jesus que mostram como a nossa expectativa da eternidade, ela molda a maneira como nós vivemos no presente. Então, a maneira como nós esperamos a eternidade, a expectativa que nós temos da eternidade, vai moldar a maneira como nós agimos aqui nessa terra, a maneira como nós agimos aqui no presente. Então, se você tem uma expectativa correta sobre a eternidade, você sabe que tem mais valor estar com Cristo.